Olá, nono ano. Boa tarde. Tudo bem, queridos? Bem, como nós falamos na aula passada, né? Nós começamos um conteúdo que foi falando sobre a história do trabalho. A gente teve uma parte dessa aula, paramos no título, depois ficou assim, né? Então eu expliquei sobre essa aula até nessa página. E nós começamos, ou seja, nós vamos retornar hoje sobre essa aula dando continuidade. Então nós vamos terminar esse assunto de hoje. Na nossa próxima semana nós vamos fazer já uma revisão dos conteúdos que eu já selecionei para a nossa prova bimestral, certo? Então nós vamos continuar hoje com o assunto a história do trabalho, ok? Então, no início eu falei sobre um pouco, né, sobre a história do trabalho, de quando ele se originou, né, que nós vimos que isso biblicamente falando, ele vem desde o início da nossa história, da nossa criação como ser humano, e isso vem acontecendo mudanças ao longo dos anos, deixando esse trabalho às vezes prazeroso, às vezes cansativo, estressante, mas é através dele, né? O trabalho é através do trabalho. Então, através desse trabalho é que nós temos as condições essenciais, não somente para a nossa manutenção, né? Pela manutenção financeira, mas também pela a dignificação da vida. Então, no trabalho, pode se constituir uma parte importante da nossa vida, e a importância do trabalho na vida do ser humano vai muito além do fato de que através dele satisfazemos as nossas necessidades básicas, né? Então, ele vai muito além. Se nós perguntássemos para outras pessoas, né? Por que o trabalho é importante para as pessoas? Nós iríamos ver inúmeras respostas, ouvir, melhor dizendo, inúmeras respostas de que realmente significa o trabalho na vida das pessoas, para as pessoas. E muitas dessas respostas seriam realmente para a sua manutenção. Ok? Então vamos lá, dando continuidade à nossa aula de hoje. Subtítulo: Depois ficou assim. Então nós falamos de algumas mudanças, né? As mudanças começaram aos pouquinhos e se deu ao longo dos séculos. Os historiadores não sabem bem como aconteceu. Provavelmente, tribos famintas partiram em busca de comida e descobriram que podiam dominar outras tribos, expandindo seus territórios e escravizando seus semelhantes. O ser humano despertou então para o poder. Não bastava ter terra suficiente para plantar e comer. Era preciso ser proprietário de muitas terras, defender suas propriedades e dominar muitas tribos. Nós vimos no início da aula, quando eu falei sobre a relação do sobre a história do trabalho, que no início teve sim as dificuldades, né? O ser humano ele ainda não entendia, ele não sabia por onde fazer o trabalho em si para se autossustentar. Então ele foi descobrindo aos poucos. Então nós falamos lá da criação da casa deles, que eles habitavam em caverna, né? Da criação do fogo, as descobertas que eles foram fazendo ao longo das suas atividades realizadas como trabalho. E a partir daí, elas se multiplicam, né? Ou seja, elas ganham, né? Um novo começo, ou seja, dão continuidade, né, a essa história do trabalho, abrindo novos horizontes, conquistando novos espaços. Então a gente observou nesse parágrafo ao qual nós acabamos de ler, que as mudanças elas começaram aos poucos e se deu a muito longo dos séculos. Então eles começaram a explorar o que tinha ao seu redor, né? Os seres humanos começaram a explorar o que tinha ao seu redor,
em busca de conhecimento, em busca de comida, em busca de conforto. E eles foram descobrindo o que eles podiam, na verdade, fazer, dominar e expandir-se, expandisse seus territórios. Então isso o homem foi fazendo, ele foi se expandindo, ele foi escravizando, principalmente os seus próprios semelhantes. Então ele se despertou para o poder e a partir daí ele não parou mais, né? Ele não se conteve somente em trabalhar e conquistar aquilo que era de necessidade para a sua manutenção, ou seja, para se manter. Então ele começa a fazer a exploração, ele começa a conquistar bens materiais mais e mais para si, né? E que é uma coisa que nunca vai satisfazer realmente em relação a essas conquistas. Então não bastava ele ter conhecimento, não bastava ele ter só a terra suficiente para plantar, para produzir, para tirar somente o que comer. Ele queria ir além. Então quando ele foi fazendo essa descoberta, ele achou, né, ele viu que ele poderia fazer algo mais. Então além disso, ele procurou mais, que foi o de dominar, defender suas propriedades e dominar realmente tudo que estava ao seu redor. Supõe-se também que os excedentes tenham desempenhado um papel importante nessa história. Excedente, como o nome sugere, é o que sobra da produção depois de satisfeitas as necessidades da população. Se, por exemplo, a população consome 500 kg de arroz por mês e produz 800, 300 kg são excedentes e podem ser trocados por outros produtos que a população não produz. Assim nasceu o comércio e assim funciona até hoje. Ou seja, o ser humano ele vai além, né, com as suas excedências. Quando ele fala aí que ele começou a observar que ele podia fazer uma espécie de economia, né, e que essa economia ela poderia se transformar em outras coisas e eles galgar mais bens ainda do que eles já tinham, quanto mais eles faziam, quanto mais eles exploravam esse lado, mais eles tinham prazer por fazer isso, né? E dessa forma continuamos até hoje, acumulando riquezas, que é o que a gente faz realmente através do trabalho, né? Por exemplo, quem tem um emprego que ganha o salário mínimo, ele vai se projetar dentro daquele salário para manter sua casa, manter as suas contas, mas daqui a alguns anos ele não vai se contentar somente com esse salário, devido também às necessidades forem surgindo. Então ele passa a querer algo mais, né? A galgar algo mais. Então tudo isso acontece por realmente uma ambição misturada com a necessidade que todos nós realmente temos. Com o comércio, os proprietários de terras ficaram cada vez mais ricos e poderosos. Diziam-se reis, príncipes e nobres, e toda a população era dominada por eles. A relação do homem com o trabalho muda. O produto do seu trabalho não é mais para seu sustento e o da tribo. Ele agora trabalha para enriquecer alguém que o domina. A exploração do homem pelo trabalho chegou a tal ponto que em muitos lugares os trabalhadores perderam tudo, até mesmo a liberdade e a humanidade. Tornaram-se escravos, coisas meros e vis instrumentos de trabalho. E aí a gente passa a observar a cena, né? A imagem a qual vocês estão observando aí. Que o homem ele deixa de trabalhar para se autossustentar e passa a trabalhar agora para enriquecer alguém. Ou seja, ele passa a ser dominado, né? Os seres humanos são dominados por outros, onde tem mais poderes. E onde isso acontece é que esses que têm menos poderes trabalharão para enriquecer realmente aqueles que são sobre eles. Nesse caso aqui são os empresários, né, os proprietários. Então as pessoas que são somente aqueles trabalhadores, eles vão se tornar instrumentos escravos em busca de trabalhar, de produzir para enriquecer realmente uma outra pessoa que esteja o poder sobre ele. No próximo ponto vem ambição, propriedade.
Se olharmos ao redor, veremos que as riquezas ou os bens produzidos pelo trabalho não são distribuídos de acordo com as necessidades dos trabalhadores. Tem mais que outros, até que não é problema. Se você se esforça mais que os outros, merece melhores notas ou conceitos e mais tarde terá chances maiores de conseguir um emprego mais rentável. Assim, com o tempo, acumulará mais bens que aqueles que não são de suar muita camisa. Mas o problema da propriedade não está nas diferenças individuais de talentos e esforços. Não é errado você trabalhar e conseguir, através do seu suor, ter o seu trabalho, ter os seus bens. O que nós observamos hoje realmente é uma desigualdade, aonde tanto está na mão de poucos, e muitos que não têm nada. Então é digno realmente de cada um, de acordo com o que ele faz, que ele se esforçou para conseguir realmente suar a camisa para conseguir. Mas também o que a gente vê é que são realmente as oportunidades, desiguais, aonde pessoas, por exemplo, um indivíduo só possui até dois ou três trabalhos, trabalha em 2, 3 locais diferentes, enquanto tem outro indivíduo que não possui nenhum trabalho em lugar nenhum. Essa é uma questão de desigualdades. Continuando, mas ele fala ainda nesse parágrafo que tudo isso são talentos e esforços, Nós também precisamos nos qualificar, nos esforçarmos, estudar, formar-se, ter uma profissão, correr atrás daquilo que realmente nós desejamos conseguir, Também ficar só de braços cruzados, eles não vão chegar. Nós sabemos que a desigualdade social, ela existe, não só hoje, Isso já vem de muito tempo e ela continuará existindo, mas que cabe a cada um de nós buscarmos, fazermos também a nossa parte para conseguir. Não é proibido possuir, ter bens faz parte da natureza humana. O drama começa quando alguém se apropria dos bens de outros, principalmente quando esses bens são indispensáveis, para a realização deles. Como se explica que grande parte dos brasileiros vivam sem os meios básicos? Questão da saúde, que são os básicos, A educação, a moradia e o emprego. Enquanto uma minoria ostenta tanta riqueza supérfluas. Como se explica que grande parte dos brasileiros viva sem os meios básicos, enquanto uma minoria ostenta riquezas supérfluas. Essa é uma parte, É aqui onde a gente vê realmente a questão da desigualdade social, onde tem pessoas que não têm acesso à saúde, à educação, não têm uma casa para morar, por simples que seja, não têm o seu emprego como básico para se sustentar, Para manter a sua família. Tem outros que realmente ostentam, gastam com aquilo que não tem necessidade. Trabalhar é uma atividade muito mais profunda e humana do que se pensa. O trabalho não é uma simples atividade para ganhar o pão nosso de cada dia. Muito menos deve ser fonte de lucro desmedido e acumulação de riqueza só para alguns. Então, trabalhar é uma atividade muito mais profunda. Ela é digna, ela dignifica, E é realmente um meio pelo qual nós, seres humanos, encontramos para nos autossustentar. É um meio para ganhar, é uma atividade, seja ela simples, não precisa ser, Todo trabalho ele é digno, todo trabalho traz realmente o seu resultado. Então, todas essas atividades, por simples que seja, ela é de grande valia, de grande importância na vida de todos nós. Continuando, da caça e coleta aos computadores. Aquilo que chamamos de trabalho sofreu diversas mutações.
durante a história. Nas comunicações tribais primitivas, o trabalho consistia basicamente na atividade de caça e coleta. Trabalhava-se pouco, de 4 a 6 horas por dia. E o trabalho era intercalado com o lazer. Ou seja, desde dos tempos primitivos, né, da caça à coleta, a forma de trabalho deles era somente essa, de 4 a 6 horas por dia. Então, esse quadro se altera com o aparecimento da sociedade de classes, Egito, Mesopotâmia e Roma. O trabalhador já não produzia apenas para si, precisava obter um produto excedente para entregar ao proprietário das condições de produção. A produção desse excedente exigia uma jornada maior. Surge então a jornada de sol a sol, que eram as de 12 horas trabalhadas. As propriedades adotavam a cooperação simples. Muitos trabalhadores executavam as mesmas operações simultaneamente. Na Idade Média, a jornada anual diminuiu de 2.500 horas por causa dos feriados religiosos. Com o advento do capitalismo, a jornada atingiu sua extensão máxima. A agricultura perde a importância com a Revolução Industrial, surge turno de 16 até 18 horas. Então a gente observa nesse ponto que ele faz a relação da dimensão que tomou o trabalho, né? Então, da evolução que teve esse trabalho, como ele se tornou na vida de algumas pessoas. Então ele começou a ser, teve diversas mutações dentro da sua história. E uma delas, que nós observamos aí, realmente era o fato do trabalhador trabalhar para enriquecer o seu empresário, né? O seu patrão, como a gente pôde observar na leitura desse parágrafo. Então, a produção, ela passou a ser exigida em maior quantidade, em visão de lucrar mais com esse trabalho, né? Em cima do trabalhador. E o que a gente observa? Que esse trabalho, ele retrata, nesse momento, o trabalho, ele retrata o início da Revolução Industrial, onde o homem, ele começa a vender mais o seu tempo de serviço. E aí nós temos, né, até como exemplo, aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. O filme, ele retrata realmente a preocupação e a disposição dos donos dos meios de produção em conseguir mais lucros à custa dos trabalhadores. Eles não estão nem lá, né? O que eles querem realmente é conseguir meios de lucros cada vez maior em cima dos trabalhadores. Então esse filme, Tempos Modernos, ele narra a vida de um trabalhador comum, de um homem simples, né? Um homem que está sempre em busca de estabelecer tanto a sua vida profissional quanto como indivíduo em uma sociedade, né, cheia de inovações, tecnologias e contradições. E a gente observa que a partir dali o trabalho ele ganha outro rumo, retratando-se a sua revolução, né, na maior, vamos dizer, dentro das maiores revoluções industriais, em termos de lucros. Bem, gente, a atividade desse assunto nós só vamos fazer na próxima aula, depois das nossas avaliações, ok? Obrigada, até a nossa próxima aula.